Olá, eu sou Leandro Caroso e estou aqui no Altamente Rentável, junto com vocês, junto com esse parceiro, irmão, sócio, um cara de alma, de outras vidas, Francisco Caroso, meu irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. E hoje aqui a gente vai tratar de um assunto muito importante, porque você está trabalhando, quando a gente faz investimento imobiliário, a gente tem que entender para onde a cidade vai, como é o comportamento da cidade, como é o comportamento dos novos bairros, como é que a gente sabe quem vai valorizar, quem está perdendo um ciclo, quem está iniciando o ciclo, o que é que vai acontecer se aquele bairro valorizar, por que que ele vai valorizar, quais são os indícios, quais são, na realidade, os detalhes que você precisa observar para fazer um excelente investimento dentro do mercado imobiliário. E perceba, tem muita gente investindo errado e você não queira ser o próximo, né, não, Ticão? Mano, dica de ouro, porque a gente sabe que na máxima dos investimentos, quem chega primeiro Bebe água mais limpa, né, velho? cara? E o que a gente vai dar de dica aqui é justamente como beber água mais limpa, É. como estar atento. Mas depois eu me lembrei aqui agora que esse papo merecia trazer depois Azevedo, viu, Clarinha? Azevedo. É um cara histórico no mercado imobiliário. Ele é uma lenda, pô, no mercado imobiliário. Eu quis dizer isso, histórico porque tem uma história, né? Um homem fundou o Pelourinho, porra, ajudou a implantar ali. Valeu, meu amigo Azevedo. Um abraço, abraço, a você, meu irmão. A gente tava batendo papo com ele, lembrei, e realmente é um cara que a gente pode trazer para alguns temas falando localmente de Salvador, que ele viu Rapaz, ele Salvador transformar, velho. ele Bacana. tá fazendo ele tá fazendo PPP, né? uma PPP e ele tá muito Parceria. envolvido, público-privado, né? Ele tá muito envolvido com muitas construções no sentido de desenvolvimento imobiliário aqui em Salvador. Foi bom você puxar esse assunto, porque existem acontecendo num backstage que as pessoas comuns, nós cidadãos comuns, a gente não entende e a gente não sabe, né? Então, assim, se você, através desses insights que eu e o Chicão a gente vai te dar, porque de qualquer modo, como a gente respira o mercado imobiliário, obviamente a gente está com o Azevedo, né? Com o Marco Lessa, que é da Salvador Par, né? Então, assim, tem pessoas dentro do relacionamento do mercado imobiliário que a gente conhece, que você vai poder ouvir aqui algumas coisas que vão te fazer pensar e refletir, fazer bons investimentos, É viu? bom. Ô, mano, quando eu vejo esse tema, e aí eu quero contar uma história, né, pra gente elucidar esse tema da valorização do bairro, como é que se dá, né, o processo. Eu me lembro quando a gente chegou na Barra, foi ali por volta de 2018, né? 2018, Acho que 19? foi 17, 18, né? Acho que 19. Me lembro que foi 19, né? O Porto a gente já entregou, tem um ano e pouco, vai fazer 2 anos. Me lembrei o seguinte, perceba, a Barra já era um bairro consolidado. Não era um bairro novo, né? Como tem outros na cidade, eu vou usar como exemplo aqui a Armação, eu vou usar os exemplos que a gente está vivendo, né? Que a gente viveu e está vivendo. Então, por exemplo, você tem duas histórias aqui. Barra, com um bairro consolidado, mundialmente conhecido, ponto turístico, mas passava por um momento sem uma atenção, né, do poder público, sem uma atenção, sem uma renovação do bairro. E você ali tinha um bairro nobre na cidade, que tem uma bela estrutura, ou seja, já é muito bem consolidado em termos de comércio, serviço, tudo isso. Beleza natural incrível. Belezas naturais, né? E mesmo assim estava estagnado no crescimento. E tava feio, né? Não renovou, né? Não melhorou a arquitetura, muito pedinte na rua, orla, a balaustrada feia. E realmente ele tava precisando de uma atenção, como você mesmo disse. Aí eu me lembro que quando a gente comprou, tinha surgido ali uns 2 empreendimentos naquela via principal ali, não na frente da Orla do Cristo, mas na via de trás, Marquês de Leão. no Marquês de Leão. 2 empreendimentos muito bonitos. Até então, não se tinha ainda nenhum investimento público, né? Acho que já tava fazendo, mano. Já? Acho que na realidade esse movimento do privado, ele se deu através do movimento do poder público, né? De começar a refazer o calçadão, Iluminação, né? né? Levou realmente, começou a ter uma atenção. Aí veio isso aí que você começou a falar. E eu me lembro, velho, que esses 2 empreendimentos foram empreendimentos bem robustos, mas que estavam sendo lançados na época a 11 mil, 12 mil. Foi o Nau e o 535, né?
Eu acho que foram esses Foi, dois aí, não, mano. 535, Se duvidar, acho que o 535 veio antes, É. né? E aí, porra, um abraço Projetos aí, nosso parceiro bonitos Landim. exatamente. Tive até com ele aqui, um abraço pra ele falar, rapaz, temos que trazer ele aqui também, viu? Verdade, velho. Anota aí, Clarinha. Landim. Acaba bom. E aí eu me lembro, velho, que esses dois empreendimentos, né, nos deram um start. E ali veio o nosso olhar como investidor, né? Então, aí o que é que a gente enxergou naquela época, né? Um puta bairro, né? Então, assim, já era um bairro sólido, mas é um bairro que estava fora do hype, fora do momento dele de alavancagem ali. Então, era um bairro que a gente enxergou o seguinte: poder público agindo, começando a agir, e o privado agindo, mas acima de tudo, trazendo empreendimentos sofisticados, empreendimentos diferentes que Salvador não estava fazendo em outros lugares. Então, nosso olhar já, quando vem olha o movimento. Quando um incorporador vem e lança um bom produto, ele define a linha de trabalho da região, pô. É muito massa isso, viu? Né? Se o cara vier aí botar uma merda, ele vai tender aos outros incorporadores virem em uma linha similar, porque vai achar que aquilo ali tá atendendo aquele público, eu vou ganhar aquele dinheiro. É. Aí vieram dois empreendedores bacanas, lançaram dois produtos bons, bonitos, top, levando o conceito do compacto ali para a região da Barra. E a gente falou, rapaz, vamos comprar. Eu me lembro, porque a gente comprou o terreno, se não me engano, R$3.500 o metro quadrado lá atrás. Hoje tá 10. Né? Estamos falando de uma evolução. Não, hoje tá em torno de uns 14 mil o metro quadrado do terreno lá. Então, só para vocês verem a diferença que a gente está falando ali de 2019 para cá, né? Aí a gente entendeu o seguinte: movimento do poder público aliado à excelência nos empreendimentos. Pronto. Compramos o terreno. Na primeira viabilidade a gente tinha orçada 8.500, que eu me lembro. E aí, meu velho, a Barra passou, vendemos. Porque graças a Deus teve a pandemia, né? Porque se na pandemia não tivesse, eu acho que a gente tava dentro d'água, que a gente ia vender aquele negócio a 8. Então, assim, graças a Deus, digo, né? Porque assim, eu sei que a pandemia teve o lado ruim, mas o mercado imobiliário teve muitos pontos positivos. Então, graças a Deus, essa parte da pandemia aí que eu acho que revolucionou, trouxe uma evolução rápida de vários aspectos. E aí a gente saiu de 8.000, foi para 12, depois foi para 15, depois foi para 17, até parar em 20. Então eu me lembro, né? eu me lembro porque tiveram investidores com a gente que acreditaram na gente, que compraram um estúdio por 120 mil. 120 mil, cara. Venderam por 420. Top demais. Loucura, o mercado imobiliário tem dessa. Eu me lembrei de Rocha aqui agora, a Rocha pagou 120 mil num estúdio com a gente, mano. Acho que ele pagou 200 num quarto-sala, que custa 600. O mercado imobiliário tem dessas, né? É um mercado que produz várias oportunidades. E aí, mas qual é a lógica, né? Porra, bebeu água limpa. Primeiro, acreditou no que a gente estava falando, acreditou na nossa palavra ali, de levar a gente no nosso olhar futurista. Mas o que a gente quer contar na narrativa aqui é para te ensinar a ter esse olhar, né? E aí, porra, então os empreendimentos eram bonitos, a gente lançou o Porto, foi um tremendo sucesso. Trouxemos um produto muito bacana que inspirou outros produtos. E aí, meu irmão, veio o hype do bairro. Logo depois, né? Então, depois que a gente lançou o Porto, 2, 3 anos depois, vieram uma enxurrada de empreendimentos, que isso acontece também, né? Tem aqui o momento inicial, que é a água limpa, e aí depois, quando chega a enxurrada mesmo, a manada de empreendimentos, acaba que você atinge um teto, tá certo? Já valorizou, tem muita oferta ali no mercado, aí você começa a ter uma regulação de preço que aconteceu e que está acontecendo lá na Barra agora, né? Então, eu trouxe essa história porque a Barra, apesar de ser um bairro, né, já tradicional, um bairro antigo, mas eu estou trazendo que assim, não necessariamente bairro precisa ser novo. Vamos contar duas histórias de um bairro antigo e de um bairro novo, que passaram fases semelhantes. No Rio de Janeiro a gente tem Copacabana, né? Ou seja, né? É cíclico o que a gente vai falar aqui. Toda a cidade tem oportunidades à medida de cada movimento. Exatamente, é verdade. Rapaz, quer ver um negócio muito interessante, Chicão? E parte desse princípio tem um gatilho de marketing que eu gosto bastante, chamado prova social, né? E a prova social, ela reverbera com o efeito manada. Então, assim,
E esse efeito manada, ela produz muito sucesso dentro do mercado imobiliário. E é muito interessante porque tem dois restaurantes, né, ali. E tem um que está vazio, mas a comida é excelente, mas tem um que está cheio e a comida é meia boca. Mas a tendência é que você vá no que está cheio, porque você entende de alguma forma que aquele lá é melhor do que o outro, né? E aí, de repente, você não entende que aquele outro pode estar mais caro, enfim, mas tem essa questão. Tem um bairro, cara, que surgiu em Salvador, que, rapaz, explodiu do dia para noite, chama Horto Florestal. Né? Era um bairro que está localizado, inclusive, por exemplo, Brotas, em Salvador, é um bairro super populoso, né? Um bairro relativamente classe média, e você tem do outro lado a Vasco da Gama, que era um lugar de oficina de carro, loja de material de carro, então assim, não era um lugar, obviamente, de alto padrão, e existia ali, né, umas áreas grandes e que alguns construtores, por ela estar bem localizada no sentido de logística, né, houve uma reunião ali de alguns incorporadores que fizeram exatamente isso que você falou que fizeram na Barra. Então, assim, eles compraram algumas áreas e alocaram produtos, deram a vocação do bairro, né? Alocaram produtos que eram produtos que atendiam a necessidade de um determinado público, né? Que era um público mais os médicos, a galera de mais autônoma, de mais alta renda. Então fizeram apartamentos de 3 suítes, 4 suítes, apartamentos, né, muito bacana, com valor agregado altíssimo. Criaram o bairro. Entenda? Olha só a prova social. Agora virou sinônimo de status. Você mora onde? Eu moro no Horto Florestal. Entendeu ali? Então, assim, você precisa perceber quem comprou um apartamento no Horto Florestal, né, quando ele estava no início, ganhou muito dinheiro. Hoje você vai comprar, obviamente, no Horto Florestal, você já vai pagar o preço de estar morando num bairro, né, que é um bairro de status. Você vai comprar um carro, por exemplo, uma Ferrari, você vai comprar porque uma Ferrari vai te dar um status de ter uma Ferrari, vai te dar uma experiência incrível de ter uma Ferrari. Então, assim, lá você vai encontrar esse tipo de empreendimento. Aí a gente vai, rapaz, para uma outra, né, um outro olhar, porque quando, cara, olha o que aconteceu. Uma vez eu estava andando, eu acho que eu já te falei isso, né? Falei do Horto aqui, da prova social, né? Aí daqui, para poder o pessoal entender a movimentação dos bairros, porque tem bairro, por mais que Salvador, parabéns Salvador, fez 477 anos, né? Então, 477 anos a gente, pô, será que ainda tem muito a crescer? Salvador é uma criança. Pouca história, Né? Pouca Pouco história, tempo. né? Para uma cidade dessa, pouca história. Então, assim, existem, como a gente acabou de falar, que a Barra já era um bairro antigo e se renovou. Como eu falei que o Horto Florestal, que não existia nada, era fazenda e se consolidou, né? Como altíssimo padrão em Salvador. Agora a gente tem um outro olhar. E eu estou falando de Salvador, mas você pode transpor isso aí para a sua cidade. Porque na sua cidade, por exemplo, eu tenho certeza que tem vários lugares que você pode observar essa expansão urbana. Então aí agora uma vez eu estava andando no carro na orla de Salvador, isso mais ou menos uns 10 anos atrás, eu acredito, viu, mano? E aí tava chovendo muito, mas muito mesmo. E chovendo e as luzes da cidade, eu tava na orla e as luzes da cidade estavam, tava apagando ali. Rapaz, eu olhei assim, cara, eu vi aquele cenário daquela orla de Salvador, assim, sabe? Com os hotéis feios, com os hotéis degradados, com os prédios feios, assim, sabe? A ruína, muitas ruínas. Eu falei, caralho, eu tô num filme de terror. Eu falei isso, sabe? Olha que negócio interessante, né? Veio na minha cabeça. Falou, eu estou num filme de terror. Então, assim, olha só a movimentação que houve aí agora, né? Então, o que aconteceu com o poder público aqui? Ele pegou, depois de fazer o da Barra, investiu na requalificação de toda a orla. Bacana isso, né? Fuder. Porque aí a gente já traz, antes de falar aqui de armação, que eu vou trazer outro ponto também que é legal, é o que está sendo feito no comércio. Também, muito. É Renova Centro, né? Top. Ou seja, parabéns um projeto, aí, governo do estado, prefeitura de Salvador. Olha que lógica bacana que a gente vai criar aqui. Barra, uma retomada do bairro. Sempre foi um bairro muito bem posicionado, mas estava num processo de estagnação.
Aí você vem aqui Cresceu. a união do poder público, ação do poder público, junto com empresários que trouxeram empreendimentos bem posicionados para o bairro. Porque se tivessem trazido empreendimentos ruins, isso aqui não tinha acontecido. É. Parceria dos dois, né? Aí você vai pro Horto. Quem fez o Horto, velho? Foi só o privado. Só o poder privado. Entendeu? Não, na realidade, eu acho que assim, o poder público, como é que ele agiu lá, né? Ele fez o complexo viário todo. Eu acho que o poder público chega, cara, sabe, fazendo, né? Não já estava feito aquilo ali? Mano, eu acho que. Porque assim, eu me lembro do Horto Florestal, com ruas mais apertadas. Eu me lembro, sabe? Antes de chegar, os prédios que chegaram lá, né? Porque você vê que, rapaz, é interessante. Quando você vem de Brotas, quando você chega em um determinado momento, você vem de Brotas com os prédiozinhos com prédiozinhos menores, né? Menos. Com menos propriedade ali, os prédios pequenos, né? Vamos chamar assim, sem muita lazer, nada, sem muita estrutura. Beleza, achei a palavra. Quando você chega, rapaz, chega um determinado momento que daqui a pouco, né? Então, assim, eu acho que foi um bairro também pensado, sabe? Em algum momento, eu acho que a prefeitura O chegou. loteamento já estava feito, as áreas já existiam, entendeu? Aí trouxe ali, o que na minha leitura veio a escolha de empresas bem posicionadas, que se eu não me engano, a pedra fundamental daquele horto foi a OAS com o Panambi. Foi, cara. Não foi? Foi. Que só quem ganhou dinheiro foram os investidores, porque a OAS tomou fumo. Um empreendimento gigantesco, fumo, cara. sem procedência de prejuízo, mas ancorou um desenvolvimento. Assim como o Leparc ancorou um desenvolvimento ali na Paralela. Foi mesmo, cara. Não existiam. Entendeu? Na Então, realidade, trazendo... né? Alphaville trouxe. Alphaville. Porque o Leparc ficou um pouquinho depois, mas também surfou uma onda boa. O que é que eu estou trazendo aqui? Outro gatilho, né? Então a gente falou o seguinte: poder público, onde ele está investindo, fica atento. Aonde tem marcas fortes investindo, também fica atento. Exatamente. Né? Verdade, Então, dois gatilhos legais aqui. Aí a gente já traz bairro novo, Armação. Quando a gente comprou, vamos falar que a gente já deve estar com 6 anos em Armação, 2026, também devia estar na história de 2019 e 2020. A gente começou a prospectar a área, né? Era uma área ruim. Quando a gente fez a pesquisa de mercado 2021, eu me lembro que teve um indicador que me chamou a atenção, que era um dos bairros que mais cresciam em termos de interesse de moradia na cidade de Salvador. Olha que massa. O índice de desenvolvimento do bairro era alto. Bairro novo, com muita gente querendo ir morar, né? Fazendo uma migração para o bairro. O bairro reúne alguns elementos bem atrativos para o público que almeja, né? Cuidado do bem-estar, da saúde, mora perto do mar, porque, querendo ou não, é um refúgio urbano ali, que você está dentro, literalmente dentro da cidade. Diferente de uma orla mais distante aqui, quando a gente está falando de patamares, a Armação tá dentro da cidade, pô. Sim, é Armação verdade. você tá... O que é interessante, né? Muito perto do miolo do centro. Barra já é longe. Armação, você tem uma qualidade de orla top, tá pertinho do centro financeiro da cidade, né? Pertinho de todo o miolo aqui que faz a cidade funcionar. E eu me lembro desse gatilho porque a pesquisa deu esse indicador, que foi um indicador importante também, que é outro indicador, né? Se aí você já for um investidor mais profissional ou um empresário mais robusto, vale a pena a pesquisa de mercado também, que te dá uma luz boa. E aí a gente apostou nisso, né? No bairro, compramos o bairro. Não tinha, na verdade não, eu acho que tem um ou outro empreendimento lá que já era bem posicionado, que os empreendimentos que a Leão fez e a Croma fizeram, né? Antigos, na época eram empreendimentos bonitos ali, uma aposta. Muito bacana, viu? Mas não teve uma Qual foi conexão, esse aí? velho. Você tem o Salvador Suites, Não foi aí você tem o Wave, então Leão foi o Salvador, né? O Wave foi Nas feito duas- a Croma. A Wave Croma Mas perceba, mano, que foram feitos e o bairro não teve um desenvolvimento. Naquele momento fizeram. Isso, né, cara? Velho, eu cheguei a conversar com investidores. Tu lembra de Kleber, que era amigo de Celder? Me lembro, Pronto. claro, me lembro. Uma vez, quando eu chamei Kleber para investir em armação, olha os timings do negócio. Kleber falou: eu não vou em armação de jeito nenhum. Fiz um empreendimento em regime de condomínio ali na rua, do lado do Predel, na rua de trás ali. Sim. Ele falou: Chico, foi o primeiro empreendimento que eu fechei conta, ou seja, vendi por tanto quanto eu comprei, né? Então, para mim, fechei conta, não vale a pena, dificuldade de vender e tal. Ele me trouxe esse feedback. Aí, o bairro, o que é que a gente trouxe ali? O poder público veio, deu uma atenção ao bairro,
O centro de convenções foi um investimento mola mestre no desenvolvimento daquela região. Ali já foi um potencial da porra, né? Os caras investiram ali, né? Trouxeram, logo em seguida, trouxeram o conceito da arena, trouxeram o conceito ali do show da virada. Investiram, aí a gente vai e aposta no bairro. Mesma coisa. Os investidores compraram, quem chegaram com a gente no Balena, a primeira viabilidade era 12. A gente que vendeu já 20, pô. É. Né? Então você tá vendo acontecer. O que é que eu tô vendo, né? Porque eu enxergo a Mação ainda, o Jardim Mação, como um bairro em crescimento. Ele tá em crescimento. Poucos bairros, como Jardim Mação, que são frente orla, tem um número de terrenos disponíveis que ainda tem lá. Verdade. Né? Que massa. E aí você começa a ter uma atenção seguinte, vieram empreendimentos bonitos, bem posicionados, chamou atenção, e aí, meu irmão, agora vai ter o hype de armação. Agora, eu acho que ele tá no ponto da virada, porque quando a gente começar a entregar, que começar realmente as pessoas frequentarem a armação do jeito que ela tem que ser frequentada, né? Que quando a gente entregar, por exemplo, entregou ali o Art Studio André Guimarães, pô, já tem um mall embaixo. Quando a gente entregar a Terraza Valena, mall embaixo. Quando a gente entregar o Caruso Wellness Armação, mall embaixo, que é voltado para o bem-estar. Então, quando você tem, meu irmão, uma orla ali, que eu corro ali, né? Então, assim, dá mais ou menos, não dá 2 quilômetros ali, essa fatia, né? Não dá 2 quilômetros. Se você tem um negócio desse, a prefeitura ainda vai requalificar. Você tem uns quiosques, cara, aquilo ali vai ficar lindo demais, luxo, né, cara. Vai ser luxo. Entendeu? Na segurança, né? Você tem tudo ali. Então, assim, você sai de manhã cedo. Eu chego lá 4h40 da manhã. 4h40 tá entupido já, velho, da manhã. Cheio, né? É, cheio. E com segurança, velho. Isso, com segurança, carro de polícia em todos os lugares, sabe? Galera, pô, tá aí assim, você vê nitidamente a segurança no rosto das pessoas. Porque quando você vai num bairro que você não tem segurança, no rosto da pessoa você consegue entender que ela está insegura. Né? Lá no Jardim Armação você consegue entender que as pessoas estão felizes e estão seguras. Né? Isso é muito bacana. E olha o que eu estou te falando. Olha que ainda nós vamos entregar os produtos que a gente está colocando ali. Cara, isso tem um potencial incrível. Você falou um negócio muito interessante, mano. Tem o público hoje, que é C-Level, né? Que é um alto executivo, é um público que ele procura muito bem-estar. Né? Hoje eu não consigo conceber, né, um C-Level, um alto executivo, sem bem-estar. Porque se você não tem bem-estar, você não consegue pensar direito, você não consegue conversar direito, porque você, dentro do seu corpo, há uma química que funciona muito bem quando você cuida do seu bem-estar, cuida da sua cabeça, cuida do seu físico, né, cuida do seu organismo, cuida de tudo que está dentro de você. Né? E cuida do seu lado espiritual, obviamente. Então, assim, quando a gente entende que essa pessoa que vem no centro de convenções, ou que ela vem, né, para uma arena multiuso, ou que ela vem para Salvador, um alto executivo, e entendendo que ele hoje não é escravo do trabalho, que ele quer ter a mente dele, né, muito atenta e muito produtiva, e ele entende que ele só vai ter a mente dele produtiva se ele acorda 4 da manhã, né, 4h30, para meditar, para orar, para correr, né, e para criar esse bem-estar na vida dele. Você começa a perceber que ele não quer ficar do lado do trabalho. Ele não quer ser escravo. Então, assim, se ele vem aqui para o Shopping Salvador, aqui no meio, que é o miolo financeiro administrativo, cara, se ele tiver um lugar onde ele acorde vindo do mar, com a orla linda no mar, tá certo? E com os esportes que ele tem a 1,5 km, 2 km de distância de onde ele vai trabalhar, tu acha que ele vai ficar do lado do trabalho, cara? Tu acha que ele vai ficar grudado no shopping, cabeça? Pelo amor de Deus, cara. Então, se você que tá nos ouvindo, presta atenção nisso aqui, né? Presta atenção. Ah, eu vou comprar do lado do trabalho do cara, porque o cara é escravo do trabalho, ele vai sair do trabalho, ele vai pra casa, porque ele vai abrir de novo o computador e vai trabalhar. Não, pô, tu mesmo morou, cara. Você morou um desses, você falou que meu irmão, me tira daqui que eu vou ficar em depressão, cara. Se eu falar assim, São Paulo, eu acho que faz todo sentido. Porque tem um puta engarrafamento. E outra coisa é o seguinte, velho, ele não tem mar. Se for, ele vai morar... O que é qualidade de vida em São Paulo? Morar perto do trabalho. Exatamente, é verdade. Hoje aqui em Salvador, você tem condições de morar em um lugar bacana, né, que reúne elementos que vão te fazer mais feliz, né, que vão te dar mais vida, ao mesmo tempo que você tá do lado do trabalho. Mano, mas mesmo em São Paulo, tá certo? O cara que vai para lá, por exemplo, eu vou trabalhar em São Paulo, né? Eu quero estar do lado eu quero estar do lado de onde eu vou ter as reuniões, quero.
Mas eu quero estar do lado de um bom restaurante, Sim. né? Eu quero estar do lado de um bom barzinho que eu Com gosto, um certeza, bom restaurante, um bom happy hour, né? Eu quero estar num lugar repado, pô. Então eu tenho Se que esse ficar. lugar hypado pudesse ser perto, trabalha ainda Tem junta que- tudo, né? Não, tem que ser num lugar. Não, mas assim, é que São Paulo é outra cidade. É né, isso. velho? Tô falando São que Paulo mesmo. cada cidade do lado do reserva. trabalho sempre tem todo o ambiente, porque você vai lá, vai ficar onde? Você vai ficar no Itaim, né? Você É. vai ficar no Jardim Paulista, você vai ficar num lugar top lá. Então, assim, sempre vai estar perto de onde você quer ali, mas sempre vai estar perto de lugares que você pode ter seu lazer. Então, o Jardim Armação, ele é um lugar que esse conceito, cara, do bem-estar é fantástico. Eu tava falando com o Saminho, brother. Abraço pro meu amigo Sami Abud. Eu tava falando o seguinte, cara, antigamente, quando a gente ia fazer uma reunião, né? A gente chamava, pô, vamos jantar, vamos no restaurante, e aí, nessa reunião, tomava um uísque, né? Tomava vinho, e de repente a gente conversava de trabalho. Hoje, quantas vezes eu me reúno pra dar uma corrida? E aí, velho, vamos fazer o quê? Vamos bater um papo, bora dar uma corrida 4 da manhã, que terminando a corrida, a gente bate um papo. Sabe o que acontece quando você termina a corrida? Os níveis, né, de endorfina, de adrenalina, de vários hormônios bacana, hormônio da felicidade, vai estar aí dentro do seu corpo, meu irmão. Então, quando está dentro do seu corpo, você faz o quê? Você conversa melhor, você se comunica melhor, você tem boas ideias, e ali nascem, né, várias ideias que podem prosperar ao longo do tempo, ao invés de você encher a cara, né, e conversar igual um bebo, embolando a voz, no final do outro dia tu não consegue nem lembrar o que conversou. Então, assim, vai cuidar do bem-estar. E essa questão de cuidar do bem-estar, lembre-se, meu amigo, se você investir errado daqui para frente é porque uma culpa é só sua, porque eu tô aqui para lhe ajudar, tá? Compre certo. Veja, meu irmão, se você sair daqui, se você for, por exemplo, você vai para Fortaleza, tá? Vamos falar isso, você vai para Fortaleza. Fortaleza tem um centro administrativo financeiro em outro lugar, não é na praia. Tu vai querer ficar na praia, tu vai ficar lá do lado do centro né, financeiro administrativo. Pensa, tu vai a Natal, né? Você vai aqui, Aracaju, vai ficar onde, cara? Então, quando a gente vai, Chicão, o cara que é um alto executivo, ele quer chegar a um determinado momento, meu irmão, que ele vai botar a pasta dele do lado e ele vai dar uma malhada, né? Ele vai dar uma corrida, ele vai sentar a cadeira dele na frente do mar, vai ler o livro, vai respirar, vai meditar. Na hora de você comprar seu compacto, pense nisso que eu tô lhe falando. Não erre mais, não. Temos aqui Pense nisso. um bom caminho para você identificar o bairro quando entrar para beber água mais limpa. Então, se você for daquelas pessoas que precisa ver para crer, vai pagar caro, Que também tá né? certo, também Que fica tudo caro. bem também, mas Não, vai porque não pagar comprar. caro. Mas Não, a porque não gente comprar, falou, né? então fica atento, né, na sua cidade, fica atento, se você é aqui de Salvador, fica atento no movimento, mas toda cidade passa por isso. O que a gente trouxe o movimento não nasce só em bairros novos, a gente está falando que é um movimento cíclico e que toda cidade se renova, mas que o poder público tem um poder muito forte nessa influência porque traz equipamentos, infraestrutura que potencializa e o poder público anda associado ao privado, né? Então, quando o privado também traz investimentos relevantes, marcas fortes, com grana, traz investimentos relevantes aqui, acaba estimulando que o poder público venha. Então, a gente deu alguns indicadores, né, para a galera ficar esperta. Falamos de um bairro como a Barra, que era um bairro consolidado, mas passou por uma renovação. E aí, perceba que agora caiu os lançamentos na Barra, né? Então, chegou um momento que entregou, né? Houve uma enxurrada de lançamento, aí agora vai dar uma acalmada no processo lá. Outros bairros nasceram, né? Com outras perspectivas, né? Aí você começa a ver um movimento também. Aí a gente falamos lá do comércio, falamos do Horto Florestal, que era um bairro que, se você olhar o Horto, ele não tem nenhuma característica para ser alto padrão. Não tem. Pelo amor de Deus, aquilo em garrafa que fica Ele foi feito, tumulto. né? Ele foi vocacionado. Quem foi que vocacionou, velho? As empresas. Público, É, o poder e público o não, o poder privado, privado. é, Pô, as empresas as fortes que falaram, eu vou fazer incorporadoras, aqui, ó. É. Entendeu, mano? Vou fazer com que esse Tinha- bairro seja alto padrão. É que tinha terreno abundante, né? E assim, é isso que eu te falei. A localização dele, logisticamente falando, é boa. Entendeu? Porque você tá ali, meio que você saiu, você tá em Ondina, você saiu aqui, você tá no Logística fácil, É boa. fácil, tem saída para todos quanto é lado. Então isso facilitou. Bacana. Né? Eu acho que foi essa. E aí essas incorporadoras vieram, tinha terreno abundante e barato. Você vê, é um indicador bacana aqui, ó.
né? Porque aí às vezes a gente está falando o seguinte, você que é um cara visionário, preste atenção nesses indicadores para que você beba água mais limpa, né? Compre bem, porque eu estou te falando o seguinte, teve investidores com a gente que comprou por 120 e custou 400, comprou por 200 e saiu 600. Então, esse spread se dá nesse processo. Pensando o seguinte, eu acho que a gente falou, acho que a gente não colocou bem, porque eu acabei de me lembrar, sabe o que, mano? Porque assim, o Horto Florestal, na realidade, ali ele já existia e ele era um bairro de alto padrão, só que ele só era de casa. De casa, né? Só era de casa. Então tinha uma vocação, já tinha uma vocação das casas ali. Padrão, exatamente, mano. Eu acho que foi isso. Eu acho que na hora que mudou o plano diretor, que é outro ponto, outro pulo do gato, tá? Ficar esperto no plano diretor. Outro pulo do gato ali, porque quando mudou o plano diretor, que pôde prédio ali, pôde empreendimento grande, eu acho que a galera foi vapo, né? Vou lembrar vocês aqui que estão nos ouvindo que é ano de plano diretor em Salvador. Então, assim, é ano de plano diretor em Salvador, então fique atento onde tem o plano diretor da sua cidade. Tem lugares aqui em Salvador, por exemplo, que são lugares que podem criar uma nova zona de expansão dentro do mercado imobiliário para compacto e para alto padrão. Boa. Né? Então vamos entender, porque eu acho que Salvador é uma criança, ainda tem muito para crescer. Né? Segundo a pesquisa que nós fizemos, o compacto ele é o ativo mais versátil que tem no mercado imobiliário. Né? Como diz meu pai, é de mamana caducando, mora no compacto. Então, assim, isso é bom demais, porque você tem um mercado gigante para poder, né, para poder consumir, e é isso. Eu acho que cada vez mais o perfil do consumidor vem mudando, né? A população vem envelhecendo, vem nascendo pessoas, né? O padrão de consumo mudou, muitas pessoas estão mais minimalistas, não querem ser acumuladoras de coisas, né? Então, assim, eu acho que a gente morar bem localizado, com praticidade e conforto, para poder pagar um preço mais acessível só em um compacto, né? As pessoas querem morar, você e seu pet, não querem mais ter, né, a porreação com outra pessoa do lado. Então, assim, mas não estou brincando com a porreação, mas assim, nos estudos que nós fizemos, a tendência de casamento diminuiu, né? Então, assim, o aumento das famílias também diminuiu. As pessoas querem ter famílias menores, casar menos. As pessoas estão se divorciando, as pessoas estão envelhecendo. Então, todo esse composto de mercado que eu acabei de falar aqui, ela é absorvido pelo compacto. O compacto é o ativo mais versátil que a gente tem no mercado de cão. Pois é, meu irmão. Então eu boto fé que a armação vai ficar Copacabana de Salvador. Meu irmão, não tenho dúvida. E vai bater 30 conto o metro quadrado. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Quando o Balena estiver lá, porque não tem empreendimento assim. Rapaz, eu acho que a orla ali, meu irmão, é uma orla muito pequena. Né? E é uma orla pequena e uma orla que tem um equipamento incrível que tem que ser atendido através dessa orla aqui. Né? Você tem um equipamento do Centro de Convenções, Arena Multiuso, Show da Virada. Só aqui, mano, é umas 80 mil pessoas aqui que passam aqui, assim, sabe? Porque eu acho que 20 e tantos mil de um, 20 mil de outro, mais 20 mil de outro aqui. Então, assim, eu acho que aqui você tem um volume de pessoas que necessitam de um lugar bacana para ficar. Né? Fora isso, eu tenho a mais ou menos uns 2 km também de distância o Centro Financeiro e Administrativo de Salvador, ali onde as coisas acontecem, que é aqui junto do Salvador Shopping. Então, velho, você tá com um lugar maravilhoso. É isso aí, meus amigos. Se você tá aqui com a gente até agora, curtiu esse conteúdo, tem valor para você, vou lhe pedir, segue a página, porque é importante que o YouTube entenda que a métrica de seguir vai te levar a mais conteúdos como esse, vai pegar esse conteúdo e colocar para mais pessoas, para fazer sentido para outras pessoas também. Então, colabora, porque você está fazendo com que outras pessoas também ouçam conteúdo desse, desperte um potencial de um investidor melhor, faça melhores aquisições e ganhe mais dinheiro. E tamo junto. E fiquem todos com Deus e até a próxima. Uhul. Tamo junto.